Você é frequentemente inclinado, sugerido a acreditar, assimilar a ideia de que Yeshua teria vindo para inaugurar uma nova era, né, a chamada Era da Graça, para se sobrepor ao tudo que aconteceu anteriormente no Tanar, né, todos os escritos da Bíblia hebraica, né, para se sobrepor às leis da Torá. Porém, ele mesmo, né, na Brit Hadashah, ele diz que ele não veio para anular nem a lei nem os profetas, que ele veio para cumpri-la. E ele mesmo falando, ainda assim, grandes religiões ocidentais têm essa ideia de que Yeshua veio para anular a Torá. Então a gente tem um contexto dentro da Brit Hadashah, do Novo Testamento, que ele não pode ser descartado, né? Esse contexto, ele deixa claramente, se você analisar esse contexto pela perspectiva judaica, se você analisar a escritura total pela perspectiva judaica, não tem como você chegar nessa conclusão, isso é impensável, né? Agora, óbvio, se você analisa as escrituras dentro da perspectiva romana, né, dentro da perspectiva daqueles que criaram uma nova religião, sem que Yeshua tenha nunca dito que ele queria criar uma nova religião, né? Ele veio, foi circuncidado no 8º dia, cumpria todos os mandamentos da Torá, guardava as festas, ensinava nas sinagogas, era chamado de rabino pelos seus discípulos, né? E nunca falou nada contra a Torá, né? Você, mesmo considerando tudo isso, você ainda entende que Yeshua veio para abolir tudo aquilo que estava antes dele, no sentido da sabedoria judaica, no sentido da Torá oral, no sentido da própria Torá escrita. Então você está com um grande problema. Eu estou aqui para tentar abrir os seus olhos, né? Primeiro que só existem duas maneiras de você analisar as escrituras, ou dentro da ótica judaica ou dentro da ótica errada, né? As escrituras, elas foram, todas elas, né, desde Bereshit até Malaquias, e mesmo a Brit Hadashah, todos os livros foram escritos por judeus e para judeus, tá bom? Então, se você desconsidera todo o contexto judaico, tanto histórico quanto a sabedoria judaica oral, você não consegue chegar em conclusões verdadeiras, né? A gente tem aqui, por exemplo, no texto de Mateus 8, na Brit Hadashah, uma passagem que Yeshua cura um leproso. Diz assim: e descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. Aqui você já vê um conceito sendo quebrado de que todos os judeus teriam rejeitado Yeshua. Isso não é verdade. Que multidão é essa que seguia ele dentro de Israel, na região da Galileia? Que povos habitavam ali? Só os judeus, só os filhos de Israel habitavam ali. Então, aqui já um grande conceito é quebrado quando dizem que todos os judeus rejeitaram Israel. Mas seguimos. O versículo 2 diz o seguinte: eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Yeshua, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero, seja limpo. E ele logo ficou purificado da sua lepra. Disse então Yeshua: olha, não digas a alguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moshe determinou para lhe servir de testemunho, né? Então aqui a gente pode analisar esse texto dentro da perspectiva judaica, entendendo o seguinte: quem era esse Moshe que Yeshua disse que ele determinou fazer uma oferta ao sumo sacerdote? Moisés. Aqui ele está falando da Torá, da lei de Moshe, a lei que foi dada através de Moshe na Torá, né? Então ele diz para que aquele leproso, né, ex-leproso ali, já estava tanto sarado quanto purificado. Ele diz que para que aquele homem se apresente ao sumo sacerdote, né, e apresente a oferta. A oferta é o quê? Cumprir o que está escrito lá em Levítico 14. Depois vocês leiam, eu não vou ler tudo aqui, porque Levítico 14, o passo a passo para cumprir esses mandamentos aqui, para que a pessoa ficasse depois ritualmente pura e pudesse ser reintegrada, né, ao povo de Israel, tem muitos passo a passos. Para você ter uma ideia, pelo que eu li aqui, seriam 8 dias em que essa pessoa iria passar por processos e processos e processos de purificação e sacrifício de culpa e sacrifício de expiação, até que ele realmente pudesse ser considerado novamente
reintegrado ao povo, né? O que a gente analisa aqui? Nesse texto de Mateus, essa lepra, né, que está dizendo aqui, é a mesma lepra que a irmã de Moshe, Miriam, a Bíblia relata que ela teve, né? Por quê? Porque ela falou mal de Moisés, né? Então, esse tipo de lepra, né, que a gente chama de tsarat, né, ela é uma lepra que ela é causada espiritualmente, né? Não é uma doença comum que pode ser curada com remédios e médicos, né? É uma doença que somente Hashem pode curar. Então, as pessoas teriam que fazer techuvá, se arrepender, para que Hashem tivesse misericórdia deles e os curasse, né? Nesse caso aqui, o homem foi curado através da mão de Yeshua, né? Através da mão do Mashiach, pela sua autoridade como Mashiach, mas obviamente que com o consentimento de Hashem, que nada acontece que não seja pelo menos permissão dele, né? Mas se a gente for partir para a sabedoria da Torá oral judaica, né, do que a gente chama de tradição judaica, né, mas a gente entende que essa tradição judaica ela também vem desde a época de Moshe lá no Sinai, ela foi dada oralmente através de Moshe para o povo, né? Nem tudo ali foi escrito na Torá que a gente chama de Torá Shebiritav, que é a Torá escrita, né? Existe uma Torá chamada Torá Shebealpeh, que é a Torá oral, e nessa Torá oral, que ela engloba o Talmud, ela engloba os Midrashim, ela engloba a sabedoria cabalística da Torá, né? Que tem várias literaturas, mais famosa delas o Zohar, né? Então, se a gente partir para o Midrash Terrilim, ele diz o seguinte: quem é o Mashiach? Aquele que cura os quebrantados de coração, liberta os cativos, dá vista aos cegos e purifica os impuros. O Midrash Rabbah, Vaikra 16:4, ele diz também assim: assim como o Cohen Gadol espia Israel no Yom Kippur, o Mashiach espiará Israel e purificará as suas manchas, né? O Zohar, né, na Parashá Pinhas 246a, ele diz assim: quando o Mashiach for revelado, ele derramará uma luz que removerá todas as impurezas do mundo, e os homens serão como Adão antes do pecado. Então, eu tenho várias outras passagens aqui da Torá oral, né, da tradição judaica, que dizem que o Mashiach teria essa prerrogativa de trazer pureza aos impuros, né, de curar as doenças espirituais. Mas vamos ficar nessas três primeiras, que eu acho que já basta para você entender que a sabedoria judaica, que vem desde Avraham, passando pelos patriarcas, ela já denota que o Mashiach teria essa prerrogativa, né? Então, esses textos do Midrash, principalmente, eles, embora pareçam meio poéticos, né, eles sugerem sim que o Mashiach vai poder reverter essas condições de impureza e até de exílio, porque a pessoa estava cortada do povo de Israel enquanto ela estava com essa doença, né? E ali, Yeshua, além de curar a doença, né, ele reintegra essa pessoa para dentro do povo de Israel, né? Então, Yeshua poderia aqui, né, como sendo o Mashiach, sabendo que aquela pessoa já estava pura, né, que ele não precisaria necessariamente passar pelo crivo do sumo sacerdote. Ele poderia falar: não, a gente já está numa época aqui que os saduceus estão extremamente corrompidos, os fariseus também. Então, para que você vai se apresentar diante do sumo sacerdote? A gente já está aqui na Galileia, vai ali no mar da Galileia, toma um banho, vai para sua casa, vê sua família. Não foi isso que Yeshua fez. Yeshua insistiu para que ele fosse cumprir o que a Torá manda, né? Yeshua ordenou que ele fosse se apresentar diante do sumo sacerdote. Então ele reconheceu a autoridade do sacerdote como um ungido, né? Mesmo sabendo que naquela época, né, a época do segundo Bet HaMikdash, qualquer rabino vai dizer isso para você. É uma época sim onde Israel estava com o serviço do templo
absolutamente corrompidos, né? Os sacerdotes, que eram os saduceus naquela época, eles estavam extremamente corrompidos. Os fariseus também, principalmente os mestres da lei, eram extremamente corrompidos. Os que não eram corrompidos, ao menos, eram hipócritas, né? Isso quer dizer que todo o povo de Israel era hipócrita? Não. Todo judeu era hipócrita? Não. Não é isso que a Brit Hadashah fala. Quando Yeshua critica ali as pessoas daquela época, ele está criticando os mestres da lei que vinham combater os seus ensinos, que vinham a todo momento atrás dele, dizendo que ele era um farsante, dizendo que ele era um falso profeta, e Yeshua combatia eles porque o Mashiach tem essa prerrogativa de enxergar a kavaná da pessoa, enxergar a alma da pessoa. Então, Yeshua, ele não veio flexibilizar a Torá, ele não veio trazer uma ideia de, agora já estamos aqui, eu já estou aqui, eu sou o Messias, né? Tá tudo certo, não precisa mais guardar lei nenhuma. Não, ele veio para subir o sarrafo, ele veio para dificultar. Infelizmente, pode parecer duro ouvir isso, mas é verdade, o Mashiach veio para dificultar. Porque a ideia daqueles homens que ele criticava era de cumprir a Torá, ensinar a Torá de maneira mecânica, né? Impor ali aquele legalismo extremo e assustar as pessoas em relação a isso. E Yeshua não. Yeshua veio cobrar que eles, além de cumprirem a Torá mecanicamente como eles estavam fazendo, para que eles estivessem com o coração, com a sua intenção na mesma toada, né? Por isso ele diz para que a gente, se a gente traz algum ensino, né, para que o nosso coração esteja de acordo com o que sai da nossa boca, né? Ou seja, eles ensinavam, mas eles mesmos não cumpriam. Por isso que Yeshua diz naquele versículo que na cadeira de Moshe se sentam os escribas e fariseus. Façam o que eles falam, mas não façam o que eles fazem. Porque eles ensinavam uma coisa e faziam outra, né? Eles não tinham o coração voltado para cumprir a vontade de Hashem. Eles queriam era prestígio. Eles queriam ensinar a Torá e serem reconhecidos como grandes conhecedores, como grandes sábios, né? Essa era a kavaná deles. Não era uma kavaná de, não, eu vou ensinar a Torá para contribuir para o Tikkun, o Tikkun Olam, eu vou contribuir para que as pessoas se desenvolvam espiritualmente, eu vou ensinar a Torá para que Israel apresse a vinda do Mashiach. Não, eles não tinham essa prerrogativa. Eles tinham a intenção realmente de se ensoberbecerem mais e mais e mais e mais dentro da sua arrogância e da sua egolatria, né? Então é isso que Yeshua criticava. Yeshua nunca criticou o cumprimento das leis da Torá. Aqui está claro isso, né? Dizendo que Yeshua encaminhou aquele homem para que ele se submetesse ao sacerdote, né? Aquela pessoa que estava com lepra, ela não poderia nem entrar no templo, né? Então o sacerdote saía do templo para atender aquele homem, né? E ele iria ali passar por um processo de mais de 8 dias fazendo um monte de passo a passo, dentre eles um ritual de purificação com pau de cedro, isopo, aspersão de azeite, tinha o sacrifício de culpa, que era com 2 aves. Depois tinha um sacrifício de pecado, que era com 2 cordeiros e uma cordeira de 1 ano. Tudo isso envolvia um processo longo de vários dias para que essa pessoa pudesse depois, finalmente, ser reintegrada ao povo de Israel. Então aqui fica claro que Yeshua não veio com essa ideia de inaugurar uma era da graça, onde tudo é de graça, né? Onde Hashem não espera de nós mais uma atitude de devoção, uma atitude de louvor, né? Não espera que nós busquemos a verdadeira santidade, que é cumprir a sua palavra que está expressa lá na Torá, tá bom? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Que o Eterno vos abençoe. Um abraço. Shalom, shalom.